Transforme sua TV Smart TV ou de tubo numa verdadeira sala de cinema, e sem mensalidades com ConnectBox. Chega de pagar mensalidades todos os meses para ter conteúdos diferentes com o ConnectBox. Você tem tudo isso em um só lugar e sem mensalidades, é vitalício. TV de qualidade é isso. Peça agora mesmo seu pelo link abaixo e faça uma economia de mais de R$ 4.000 ao ano. Caso Amanda Knox, vítima da mídia ou autora de um crime perfeito? O caso que chocou a Itália e tomou conta dos noticiários internacionais ainda é um mistério para muitos. Amanda Knox foi acusada pelo assassinato de sua colega de quarto, Meredith Kercher, e posteriormente condenada pela justiça italiana. Amanda sempre afirmou ser inocente e mesmo após conseguir reverter seu julgamento e ser absolvida pelo tribunal italiano, ainda é alvo de especulações sobre o crime. O crime. No dia 1º de novembro de 2007, em Perugia, Itália, a jovem britânica Meredith Kercher, com 21 anos de idade, foi encontrada morta em seu quarto na casa onde morava com mais 3 jovens, 2 italianas, Filomena Romanelli e Laura Mesetti, e uma norte-americana, Amanda Knox. Quando a polícia chegou ao local do crime, Amanda Knox estava acompanhada de seu namorado, Raffaele Solecito. Os investigadores encontraram o corpo de Meredith em cima de sua cama. A garganta continha um corte profundo e haviam sinais de agressões e violência sexual. O cenário descrito pelos investigadores é assustador. As paredes estavam sujas de sangue e o corpo estava coberto por um edredom, ficando visível somente parte dos pés da jovem Meredith. Em depoimento, Amanda e Raffaele afirmaram que passaram a noite do crime na casa de Raffaele e pela manhã do dia 2 de novembro Amanda foi sozinha até sua casa para tomar banho e pegar mais roupas. Após tomar banho, Amanda se deparou com a porta do quarto de Meredith trancada, motivo pelo qual resolveu buscar seu namorado para ajudá-la a abrir a porta. Não conseguiram. Foi aí que decidiram chamar a polícia para verificarem o local. A vítima. Meredith Susana Cara Kercher nasceu em 28 de dezembro de 1985 em Londres, Inglaterra. Filha de John Kercher, jornalista, e Arlene Kercher, dona de casa, Meredith teve uma criação modesta e sua família não possuía grandes posses. Mudou-se para Perugia cerca de um mês antes de seu assassinato para iniciar um intercâmbio na Universidade de Perugia, conhecida na região por acolher alunos estrangeiros. A jovem dividia uma casa localizada na Via della Pergola com outras 3 estudantes e era conhecida por seu jeito cuidadoso, inteligente e popular. Eram comuns os desentendimentos entre Meredith e Amanda Knox em razão da desorganização do ambiente, mas nada que tornasse o convívio entre as duas insuportável ou as fizessem rivais. À primeira vista Meredith não tinha inimigos, motivo pelo qual a polícia descartou de pronto a hipótese de vingança ou algo do tipo. As acusações. Amanda Knox e Raffaele Solecito eram os únicos no local do crime quando a polícia chegou. No documentário Amanda Knox, lançado em 2016, a jovem afirma que assim que o corpo foi encontrado no local a polícia pediu para ambos esperarem do lado de fora da casa. Talvez o que tenha despertado suspeitas para o casal de namorados desde aquele momento foi o fato de ambos manterem-se relativamente calmos e trocando carícias enquanto o local do crime era periciado. Além disso, desde o início o promotor do caso, Giuliano Mignini, que chegou ao local do crime poucas horas após, cogitou a hipótese do crime ter sido cometido por uma mulher, pois segundo ele quando o assassino é uma mulher, tende a cobrir o corpo de uma vítima mulher. Isso nunca ocorreria a um homem. Certamente os 2 argumentos iniciais são bastante rasos e insuficientes para cometer uma acusação tão grave. As investigações continuaram. Após a realização da perícia no corpo de Meredith, foi constatado que havia de fato ocorrido violência sexual contra a jovem. A partir de então as especulações sobre o caso tomaram maiores proporções, de maneira que os grandes tabloides mundiais começaram a vincular o cometimento do crime ao uso de drogas e práticas de orgias que fugiram do controle. O fato de Amanda ter permanecido cerca de 5 dias na casa de um rapaz que acabará de conhecer, alimentou a ideia de que a jovem estadunidense era promíscua e libertina demais. Chegou a ser chamada pela mídia italiana de fria e assassina ou por sua postura frente às câmeras. Outro fato que chamou bastante a atenção dos investigadores foi que,
quando Amanda foi chamada na casa onde morava com Meredith para verificar se faltava alguma faca na cozinha, a jovem simplesmente começou a gritar e tampar os ouvidos ao olhar para a gaveta de facas. Para o promotor do caso, naquele momento a jovem teria se lembrado de cenas do crime praticado por ela. De fato, o argumento mais concreto que levou à prisão de Amanda Knox e Rafael Solecito no dia 6 de novembro de 2007 foi uma faca encontrada na casa de Rafael que continha no cabo o DNA de Amanda e na lâmina o DNA de Meredith. O casal permaneceu detido sob o argumento de que soltos poderiam fugir do país ou atrapalhar as investigações. Naquele momento a polícia acreditava que na noite do crime Amanda teria planejado uma noite de sexo grupal na casa onde as jovens moravam e que Meredith não teria aceitado a ideia, motivo pelo qual foi estuprada e morta. Além do casal, Amanda e Rafael, o jovem Rudy Guede foi acusado de ter praticado o crime, pois segundo a perícia o DNA de Rudy foi encontrado no corpo de Meredith. Na sequência Rudy foi localizado na Alemanha e extraditado para a Itália, onde permaneceu preso desde então. Por fim, o dono do bar onde Amanda trabalhava, Patrick Lumumba, também foi acusado, pois em um de seus depoimentos a jovem americana afirmou ter visto Patrick na cena do crime. Patrick chegou a ficar preso por alguns dias, mas foi solto logo após Amanda ter mudado de versão e dizer que havia se confundido no momento do seu depoimento. Além disso, o álibi trazido por Patrick foi bastante convincente para a polícia, que não conseguiu encaixar o proprietário do bar na cena do crime. Os acusados. Amanda Knox nasceu em 9 de julho de 1987 em West Seattle, Washington, Estados Unidos, em uma família rica. Seus pais, Eda Melas, professora de matemática, e Kurt Knox, vice-presidente de finanças do Macy's local, se divorciaram quando Amanda tinha alguns anos. No mais, Amanda Knox era conhecida por seu jeito extrovertido e sedutor. Em suas redes sociais ostentava viagens e muitas festas. Mesmo assim, mantinha um currículo escolar exemplar. A jovem estudou linguística na Universidade de Washington e mudou-se para a Itália em meados de setembro de 2007 para realizar um intercâmbio e estudar na Universidade de Perugia por cerca de 10 meses. Já em Perugia, conseguiu trabalho de garçonete em um dos bares da cidade. 5 dias antes do assassinato de Meredith, Amanda havia conhecido em um recital de peças de Schubert o jovem Rafael Solecito. Na sequência, ambos sentiram uma afinidade instantânea e a partir de então iniciaram um namoro. O jovem casal teve um relacionamento intenso desde o início. Amanda passou os dias seguintes em sua casa e segundo os dois eles mal saíram da cama. Rafael Solecito nasceu em Bari, Itália, em 26 de março de 1984 e estudava engenharia da informática na Universidade de Perugia. O jovem morava sozinho e era conhecido por seu jeito tímido e calado. Já Rudy Guede não era italiano. Nasceu na Costa do Marfim e foi adotado por um homem bem-sucedido da região. Tinha 21 anos na época do crime e em sua ficha criminal constavam pequenos tráficos de drogas. Rudy foi localizado devido às mensagens que trocou com Meredith na noite do crime, combinando um encontro naquela noite. Rudy afirma que se encontrou com a jovem no dia do crime e que praticaram sexo, mas que não a matou. Segundo ele, alguém entrou na casa enquanto ele foi ao banheiro e cometeu o crime. Ele não conseguiu identificar quem era e fugiu do local logo após. Os julgamentos. O julgamento breve de Rudy Guede foi realizado em outubro de 2008 e a justiça italiana o condenou a 30 anos de prisão pelo estupro e auxílio na morte de Meredith Kercher. Rudy continua negando que tenha matado a jovem e após recorrer conseguiu diminuir sua pena para 16 anos, segue preso na Itália. Já Amanda e Rafael foram levados a júri em dezembro de 2009, sendo condenados em 26 e 25 anos, respectivamente, pelo assassinato de Meredith Kercher. A reviravolta do caso se deu em 2011 quando foi julgado o recurso da defesa que culminou na absolvição do casal. Contudo, em 2013 a justiça italiana cancelou a absolvição e pediu um novo julgamento. Em 2014 Amanda e Rafael foram novamente condenados. Por pouco tempo. Finalmente, em 27 de março de 2015 a mais alta corte italiana absolveu o casal das acusações e determinou o encerramento do caso. As falhas na investigação. A absolvição de Amanda e Rafael fundou-se basicamente em falhas das investigações realizadas pela polícia italiana.
Peritos apontaram que a quantidade de material genético encontrado na faca que continha o DNA de Amanda se mostrou insuficiente para provar que havia também o DNA de Meredith. Ademais, a defesa alega que o caso sofreu fortes interferências da mídia, pois as notícias negativas veiculadas sobre a jovem influenciaram tanto a polícia nas investigações quanto o poder judiciário no julgamento. No documentário Amanda Knox, o repórter Nick Pizza, que cobriu o assassinato desde o início, defendeu a mídia no seu papel de informar, mas ressaltou: "Eu acho que no fim das contas os responsáveis foram a polícia e a promotoria, eles cometeram erros crassos e se concentraram em teorias absurdas."